Sim, gente, e aí, tudo bem? Aqui é Rubens de novo, monitor de vocês. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazerem os gráficos para ecologia. Os gráficos utilizando os dados de vocês. Aí tem aqui, né, eu vou ensinar basicamente, vão ser dois tipos de gráficos, só que é importante que vocês façam gráficos fazendo quatro coisas diferentes. O primeiro tipo de gráfico vai ser de comparação. No caso aqui a gente vai fazer comparação de peso. E o segundo tipo de gráfico vai ser o de relação. E aqui a gente vai fazer a relação do peso total do saco, né, e a perda de peso dele. A relação da perda de peso com o tempo e a relação do CRH, que vai ser o coeficiente de retenção de umidade, com o tempo também. Então aqui os exemplos de gráficos para vocês. Desculpa aí o fundo rosa, que esse fundo ele é melhor para você visualizar a transparência, é por isso que eu deixo ele. Aí esse daqui é o tipo de comparação, né? Que vai ser, aqui no caso, comparando peso úmido com peso seco. É interessante que vocês façam também o peso seco, comparar o peso seco de antes com o peso seco de depois. Eu vou ensinar vocês a fazer tudo. Aqui o segundo tipo, que é o de correlação. Aí no caso aqui a gente está fazendo correlação da diferença de peso com o peso do saco. Correlação da diferença do peso seco com a quantidade de dias, que aqui a gente está, esse daqui é para observar a taxa de decomposição, a gente tentar ver se segue uma tendência, se com o tempo o saco ele se decompõe mais e tudo mais. E a gente tem aqui o terceiro tipo, que é correlacionando o CRH com a quantidade de dias. Agora, bora explicar alguns valores desses gráficos, que isso é importante para vocês também. A gente tem primeiro essa fórmula aqui. Essa fórmula é a fórmula dessa linha aqui. Essa linha, ela tenta abranger o máximo de valores do gráfico possível dentro dela. É a linha de tendência. Aí, no caso, esse R ao quadrado, ele explica quantos desses valores aqui são explicados pela fórmula da linha de tendência. E aí, no caso, o que a gente tem aqui é que 81%, considerem isso aqui por cento, 81,82%, quase 82%, né? Desses valores aqui são explicados através dessa fórmula. Aí esse outro gráfico aqui, ele tem quase 3%, né, dos valores explicados por essa fórmula. E esse outro gráfico aqui, o de CRH, ele tem praticamente 0%, é 0,05% dos valores explicados através dessa linha. Aí depois eu vou explicar a vocês o porquê que esse valor aqui ele deu tão baixo, e esse outro valor aqui ele deveria ser maior que isso. Só que por que ele não é maior que isso? Vocês estão vendo essa coisinha linda aqui, ó? Presta atenção à distância que ele está do resto dos valores. Ele está muito distante. Aí isso daqui, se eu não me engano, ele é chamado de outlier, que é um valor que ele está totalmente distonante do resto dos valores do nosso gráfico. E aí, quando vocês forem fazer os gráficos de vocês, se tiver algum valor que está desse jeito aqui, é importante que vocês removam ele. E isso é importante porque esse valor ele vai alterar a estatística de vocês. A gente vai fazer aqui depois a comparação para ver como é que vai ficar isso aqui, o valor de R ao quadrado sem esse valor aqui, que ele altera a linha de tendência e ele altera também o nosso R ao quadrado. Inclusive foi uma das coisas que o professor criticou dentro do meu trabalho, que eu coloquei esse gráfico no meu artigo, né? E ele disse que isso daqui ele está alterando meus resultados e eu preciso tirar isso daqui. Isso até em um artigo grande que precisa ser tirado. Só que tipo, se tiver tudo nada a ver, tipo esse daqui, não tem nem o que a gente pode fazer, sabe? Porque está tudo distonante. A gente não tem um padrão lógico seguido nesse gráfico aqui, diferente desses outros, que a gente tem um padrão, mas tem esse outro aqui que ele está fora do padrão. Aí tira ele. Mas enfim, explicação suficiente sobre o que são os gráficos. Agora vamos explicar como vocês fazerem os gráficos de vocês. Aí a gente tem aqui, né? A gente vai abrir a planilha de vocês, que vocês vão estar aqui com os dados de vocês. Vocês só vão poder fazer os gráficos na planilha que já está com os seus dados. Se a planilha não tiver os dados, vocês não vão poder fazer nada. Vocês vão colocar lá para fazer o gráfico, não vai aparecer nada. E quando vocês forem colocando os valores, talvez não apareça nada. O gráfico ele não atualize, mas enfim, bora lá. Tem duas formas que você pode fazer o gráfico aqui. A primeira forma vai ser, eu vou mostrar aqui, né?
que primeiro, né, de todo jeito você precisa, para fazer o gráfico, você clica aqui na linha de título. No caso aqui, peso úmido e peso seco, é importante que tenha isso, ele vai ser transformado em legenda automaticamente no gráfico. Aí você vai clicar aqui, segurar e arrastar até aqui embaixo. Ou então você pode só clicar aqui, aí segura Shift no teclado e vai apertando seta para baixo e seta para a direita para poder cobrir tudo. Selecionou tudo, você vem aqui em inserir, gráficos recomendados. Aí, logo de cara, ele tenta propor para a gente esse tipo de gráfico aqui, que é o de dispersão. Dispersão vai ser o gráfico que a gente vai usar para poder correlacionar dois dados. A gente não vai querer isso daqui. Como a gente está querendo fazer aqui a comparação de peso, a gente vai utilizar esse daqui, que é de coluna agrupada. Que é aqui, ó, ele já mostra peso úmido, que é essa coluna azul, e o peso seco, que é essa coluna laranja. E ele já coloca uma do lado da outra, né? Do primeiro saco, do segundo saco, do terceiro saco. Ah, sim, é importante que vocês selecionem também o ID. Eu tinha esquecido disso, gente. Desculpa. Aí, para você poder também ter ele no seu gráfico. Aí, beleza, tá aqui. Você clica em OK e ele já vai fazer automaticamente. Aí, aqui, ó, essa parte vermelha aqui e essa parte roxa, ele já reconhece automaticamente como sendo o título de alguma coisa. No caso, ó, peso úmido e peso seco aqui está de acordo com a legenda. Se a gente mudar isso daqui, ele muda lá também. Só que a gente não quer mudar, a gente quer deixar desse jeito mesmo. E o ID, no caso, como eu disse, vocês podem colocar aqui, sei lá, 1A, 2A, 3A e assim em diante. Ele vai mudar aqui automaticamente, né? Vai ficar de acordo com o que vocês tiverem no ID de vocês. Aí pronto, vamos lá. A gente tem aqui o gráfico. A gente tem peso úmido e peso seco já definidos em grama, portanto a gente não precisa colocar aqui uma legenda do lado explicando o que são esses valores, já que a gente sabe que isso daqui é o valor em gramas de cada um desses daqui. Título do gráfico você vai colocar o que quiser. No caso aqui eu vou colocar, comparação de peso mata aberta. Que a gente vai pegar também aqui, primeiro eu vou fazer da mata aberta, que é do 1 ao 16, depois mata fechada, que é do 17 ao 32. Eu não lembro se é isso mesmo. Não, é mata fechada. Isso aqui é mata fechada. Mas enfim, vocês colocam de acordo com o que for o de vocês. Aí pronto, tá aqui comparação do peso mata fechada. Aí beleza. Só que se a gente for fazer do segundo tipo aqui, do 17 ao 32, e a gente mandar fazer um gráfico, o que vai acontecer? Ele vai colocar aqui e ele só vai colocar série 1 e série 2. A gente pode deixar desse jeito aqui e a gente chega aqui, ó, a gente pode editar essa legenda aqui, chega aqui, selecionar dados e a gente chega aqui, ó, seleciona aqui série 1, a gente sabe que série 1, essa primeira coluna, é peso úmido. A gente chega aqui, ó, editar, peso úmido em gramas. E aí depois a gente chega aqui série 2, né? A gente clica em cima dele, editar, peso seco em gramas. E pronto, tá aqui. Aí ele muda aqui já automaticamente. A gente pode fazer desse jeito, editando dessa forma, ou a gente pode fazer da seguinte forma. A gente copia esses valores para cá. E aí depois a gente copia essa primeira linha aqui que vai servir de título, que nem foi para o outro, né? Que o outro a gente fez utilizando essas linhas, só que aqui no caso a gente só vai fazer utilizando daqui para baixo. A gente pode fazer assim, copiando dessa forma. Aí chega aqui, seleciona tudo, inserir gráfico, coluna, e aí pronto. Ele já coloca tudo automaticamente aqui. Aí do mesmo jeito você edita aqui e ele já altera lá automaticamente. Enfim, está feito aqui nossos gráficos de comparação. Aqui é importante que vocês façam um gráfico de comparação do peso da coleta, né, da primeira coleta, o peso úmido e o peso depois de secar, e depois o peso depois dele ter ido para a mata, que aí você vai chegar aqui, né, e aí você vai fazer um gráfico do mesmo jeito, beleza. A gente faz outro gráfico também comparando como era o peso depois da nossa coleta. Aí, mas enfim, vamos agora ao segundo tipo de gráfico. Vai ser importante também que vocês façam um gráfico agora
Como é? Comparando o peso úmido com a diferença de peso. A diferença de peso ela é calculada do peso úmido menos o peso seco. Como dá para ver aqui, né, 31,2 menos 15 vai dar 16,2. E a diferença de peso em porcentagem vai ser dividindo a diferença de peso entre o peso dividido pelo peso úmido. Aí a gente consegue essa porcentagem aqui. Aí vamos fazer essa comparação. É importante, é interessante assim, que a gente faça isso tudo numa outra planilha. Para isso a gente vai chegar aqui, a gente clica nesse maisinho aqui para ele criar uma nova planilha, para ele criar uma nova aba aqui embaixo. E a gente vai copiar os dados. Só que aí é interessante, primeiro a gente vai chegar aqui, né? A gente vai copiar esses daqui, colar aqui. E aí a gente vai colar também a diferença de peso em gramas. A gente chega aqui, a gente chega aqui, copiar. Só que aí aqui, se a gente for colar do jeito que está aqui, ele vai mostrar um valor aqui que não tem nada a ver. Que no caso ele vai estar subtraindo o ID do peso úmido. Tá entendendo? Aí, para não ficar esse negócio que vai dar um gráfico que não tem absolutamente nada a ver, a gente vai chegar aqui e a gente vai colocar para colar apenas os valores. Tem esse aqui, ó, a opção de colar, está vendo os numerozinhos aqui? Aí você vai clicar aqui, que aqui ele vai dar só os valores, porque se a gente colar do outro jeito, ele vai colar a fórmula e aí ele vai usar esses dois valores aqui, ele vai usar esses dois valores para poder construir esse outro valor. Aí aqui do mesmo jeito, a gente vai fazer agora um gráfico relacionando esses dois valores. A gente vai selecionar aqui, vai clicar aqui em inserir, gráficos recomendados. Aí beleza, a gente vai usar esse tipo de gráfico aqui, que é o de dispersão. E aí esse daqui é importante que a gente não use o ID, sabe? Já que a gente vai estar usando aqui, comparando o peso úmido e com a diferença de peso. Aí aqui a gente vai vir em ferramentas de gráficos e aí tem aqui, ó, layout rápido. Tá vendo essa opção aqui? Aí aqui a gente tem os pontos, a gente vai procurar os pontos com a linha e a fórmula. Tá vendo aqui, ó, esse aqui. A gente tem os pontos, aí a gente vai ter a nossa linha de tendência e a gente vai ter a fórmula aqui. Aí, ó, ele vai dar a fórmula do gráfico aqui e o r ao quadrado, que como eu disse mais cedo, era a correlação, era o que diz quantos desses valores aqui são explicados por essa fórmula. Aí pronto, está feito o nosso gráfico. Aqui é importante que você coloque o título, que aqui no caso, esse eixo aqui, é estranho que ele não... Ah, sim. Esse daqui vai ser o peso úmido em gramas. E aqui vai ser a diferença de peso. Aí está feito aqui o nosso gráfico, bonitinho. Eu não sei porque ele não escolheu, ele não colocou aqui o peso úmido automaticamente. Mas, enfim, está feito o nosso gráfico correlacionando o peso úmido com a nossa diferença de peso. Aí está ótimo. A gente, para fazer outro gráfico aqui, vai ser do mesmo estilo. A gente vai precisar pegar aqui, copiar, colar isso aqui, colar isso aqui em cima. E a gente vai selecionar aqui, inserir gráfico, esse tipo aqui, ferramenta de gráfico, layout rápido, escolher esse daqui com a fórmula e colocar a fórmula aqui no canto para ficar bonitinho. Aí beleza, está feito aqui o nosso gráfico correlacionando a diferença de peso da mata. Ah, sim, você vai colocar aqui em cima, né, no título, relação de peso da mata aberta. Enfim, tá feito aqui o gráfico. Esse daqui a gente tem uma relação bem mais clara, ó, 96%. E agora vamos adiante. Nosso terceiro tipo vai ser a relação de perda de peso e tempo. Beleza. Para isso, a gente já vem aqui para a recoleta. Aí a gente vai pegar dois valores aqui, que vai ser a quantidade de dias, né? Vamos criar uma nova planilha aqui, só para organizar. A gente vai,
precisa ser também aqui colar valores. E vai ser a quantidade de dias. E a diferença de peso, deixa eu ver aqui como foi que eu usei. Eu acho que não, precisa ser a diferença de peso em porcentagem, tá certo? A gente vai pegar aqui, né, copiar também e colar aqui. Colar apenas valores. Isso aqui, a gente, para poder organizar... Opa, tem coisa errada aqui. Para poder organizar isso daqui, a gente vai... Droga! Para poder organizar isso daqui, a gente seleciona esses valores, porque você está vendo que está os valores 0, não sei o que, 0, não sei o que. É importante que isso aqui esteja em porcentagem. A gente seleciona esses valores aqui, aí tem aqui, ó, número, e aí você coloca aqui em porcentagem, que aí ele volta para a porcentagem lá do jeito que estava lá, ó. Aí a gente vai fazer nosso gráfico, associando a quantidade de dias com a diferença de peso. Aqui de 5 a 54 dias, a gente vem aqui em inserir, gráficos recomendados, vai ser, ele está querendo traçar uma linha, não, aqui a gente vai precisar em todos os gráficos, cadê, dispersão, x e y, dispersão, pronto, vai ser desse segundo tipo aqui. Aí, enfim, a gente seleciona esse segundo tipo aqui, está feito o nosso gráfico. E a gente vai fazer aquela mesma coisa, layout rápido. Aí esse layout aqui, que a gente vai ter a nossa formulazinha aqui bonitinha, com a linha e o nosso R. Aí, ó, você se lembra que eu falei que a gente ia comparar isso daqui depois? Tá vendo aqui o outlier, se eu não me engano, eu nunca lembro o nome. É esse daqui, ó. Com 33 dias tem esse valor de menos 16%, que foi que ele ganhou peso. Só um instante eu vou espirrar. Enfim. A gente tem esse valor aqui de 3%. Vamos ver como é que vai ficar depois que a gente excluir isso daqui. Na verdade diminuiu. Eu não esperava isso. Não, aumentou. Ó, de 3% a gente tirou esse valor aqui, aumentou para 20%. 20% dos valores, um aumento de 17% só por causa daquele outlier. Esse daqui a gente não vai remover, né, já que ele está acima de 0, e o que é importante para a gente estar acima de 0. Se aqui a gente tivesse 33 e a gente tivesse, sei lá, 50%, aí ele deu... droga. Pronto, 50%. Ó, ia ficar um valor bem diferente também, ia ficar um outlier, e ó, como ia diminuir também. A gente precisa tirar esse valor que está distoante, né, para poder organizar nosso gráfico, para poder ficar uma coisa mais relevante. Enfim, está feito aqui nosso gráfico, a gente tirou aquele valor que estava abaixo de 0. Para esse daqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os outros, né, copia, cola o título aqui, e aí a gente faz inserir, gráfico recomendado. Aqui ele vai querer dar esse gráfico que não tem nada a ver, a gente vem em todos os gráficos, x e y dispersão, seleciona esse daqui, e aí aqui a gente tem essa outra belezinha aqui que está abaixo de 0. A gente tem dois que estão abaixo de 0, na verdade. A gente vai excluir os dois. A gente exclui eles. Vamos ver aqui para comparar os valores antes, né? Ferramenta de gráfico, layout rápido, layout 9. Tá aqui a nossa formulazinha. 26% explicado por essa fórmula. Vamos excluir esses dois. 21%, diminuiu um pouco. Mas enfim, é importante você tirar esses valores, que é melhor você ter esse gráfico aqui, mesmo que ele não esteja tão... com R ao quadrado tão grande, mas ainda assim ele está com valores acima de 0. Acima de 0. E é importante que eles sejam todos acima de 0. Pronto, está feito aqui os gráficos de dispersão, associando diferença de peso com o tempo. Aqui, assim, é verdade, aqui embaixo a gente vai colocar como título aqui. A gente vai colocar o tempo em dias. E aqui a diferença de peso em porcentagem.
Aí tá pronto aqui nosso gráfico. Agora o nosso terceiro tipo de gráfico vai ser... Não, esse já foi o nosso terceiro tipo. Agora vamos para o quarto tipo, que vai ser relação do coeficiente de retenção de umidade e tempo. Aí, isso daqui eu vou explicar agora para vocês, né? Tá, aqui a gente vai ser em Recoleta também. A gente vai copiar o CRH, criar outra planilha aqui para organizar. A gente vai copiar CRH, colar valores, não se esqueçam. Aí aqui a gente vai escolher a porcentagem também, que ele é em %, né? E a gente vai pegar aqui a quantidade de dias. Aí a gente vai chegar aqui, né? Associar a quantidade de dias com o CRH. Copia valores também. Aí deixa logo eu fazer isso daqui, já para ficar mais fácil de fazer depois. Vamos chegar aqui, vou copiar isso aqui também. E lá vamos nós. Vamos lá. Tá aqui. Vamos fazer nosso gráfico. Gráfico recomendado. Todos os gráficos. XY de inspeção, segundo tipo. Aí a gente vai chegar aqui. Layout rápido, tipo 9, com a nossa linha de tendência. Se lembra de arrastar a fórmula para cá. Ou então você pode deixar dentro do gráfico também. Como isso aqui não tem tanto valor científico, porque se fosse um artigo você não ia estar fazendo nem no Word, você ia precisar fazer esse gráfico no R, que é um programa meio chatinho de usar, mas é bacana, porque você programa tudo. Mas enfim, está aqui feito nosso gráfico. Agora, por que o nosso CRH ao quadrado, ou nosso R ao quadrado, ele deu 0,005? Isso daqui, gente, é uma falha de metodologia, porque vocês não imaginam o quão complicado é para você fazer esse gráfico, para você poder fazer esse trabalho se fosse realmente de relevância científica, gente. Porque isso aqui, se vocês fossem fazer isso mesmo, vocês iam precisar abrir o saco, tirar as folhas, aí secar elas, medir o peso seco, aí depois jogar elas numa peneira, jogar água em cima, esperar sair o excesso de água e depois pesar as folhas sem o excesso de água. Seria assim que vocês iam calcular o coeficiente de retenção de umidade. Esse coeficiente de retenção de umidade, se tiver o dia seco, o coeficiente de retenção de umidade vai estar lá embaixo. Se tiver chovido no dia, o coeficiente de retenção de umidade vai estar lá em cima. Por isso que a gente não tem nenhum valor relevante. E aí por isso que, tipo, na hora de vocês fazerem o artigo, é só importante vocês dizerem que, tipo, com o trabalho feito, não foi possível encontrar correlação entre o coeficiente de umidade, o coeficiente relativo de umidade ou de retenção de umidade e o tempo, sabe? Vocês vão precisar dizer isso. Vocês vão dizer apenas que não foi possível obter um coeficiente ou você conseguir uma correlação entre os dois. Mas vocês não devem dizer tipo, a gente não conseguiu correlacionar o coeficiente de retenção de umidade com o tempo porque nossa metodologia foi precária. Vocês não podem dizer isso de forma alguma. Digam apenas que não foi possível encontrar correlação. E é isso, gente. Mas é isso. Fiquem na paz e eu vou tirar um cochilo agora, porque são 4h20 e eu dormi apenas 4 horas hoje e eu tô movido a pó de guaraná e café. Se cuida, galera, e qualquer coisa vocês mandam mensagem que eu respondo de noite. Sim, por fim, eu quase me esquecia de ensinar vocês como é que vocês vão colocar esse gráfico no documento do Word. Para isso aqui é bem simples. Vocês chegam aqui, clicam com o botão direito, copiar, vai lá no Word. Esse aqui eu coloquei o gráfico só de exemplo, eu tinha colocado antes. Enfim, está aqui no Word, aí você chega, Ctrl V. Ou então você usa a opção aqui de colar. Aí, enfim, está aqui o gráfico. Aqui você ainda tem como mudar as coisas de lugar e tudo mais, já que isso aqui não é uma imagem, isso aqui ele considera um gráfico mesmo, com os dados. E aí, vocês colocam isso dentro do arquivo de vocês, dentro do artigo de vocês, perdão, e pronto, tá feito. E aí, qualquer dúvida também que vocês tiverem, arrochem, podem mandar, de noite, porque eu vou dormir.